Olá, você sabe quais são as 4 etapas da psicoterapia? Eu vou explicar para você. Eu não tirei esses conceitos da minha cabeça, então tudo que eu vou estar falando para vocês é embasado no que foi descrito pelo psicólogo Carl Gustav Jung, no seu texto Os Problemas da Psicoterapia Moderna, que foi publicado em 1929. Já ressalto antes de começar que o próprio Jung nesse texto ele coloca que é limitada essa descrição que ele vai fazer, que é muito mais diverso do que isso, mas para fins didáticos ele vai tentar conceituar em 4 etapas aí, né? Ele dizendo, eu vou organizar aqui, mas já adianto que não vai ficar completo. Vamos lá. A primeira etapa que Jung descreve se chama confissão. Sim, confissão como a da igreja. O que ele traz é que o indivíduo ele ter um segredo, aquela informação que você tem, você não pode compartilhar com as outras pessoas, só você sabe, já prejudica o indivíduo, o organismo, em nível primitivo, no sentido que já traz uma sensação de exclusão daquele coletivo, porque ele tem aquela característica que é saber aquela informação que os outros não sabem. Se é um segredo que o indivíduo está escondendo junto com outras pessoas que também estão escondendo aquele segredo, não traz esse efeito. Mas o Jung chega a explicar nesse próprio texto com um caso de um pensamento de autodestruição, por exemplo. Se um pensamento desses ele está inconsciente, ele vai ser muito mais perigoso e prejudicial, porque a pessoa vai se colocar em situações de risco de vida sem nem estar percebendo, isso estando fora do radar dela, do que se você consegue tornar esse pensamento consciente. Se ele está consciente e você sabe que ele está em ação, dá para, de forma muito mais precisa e segura, gerar estratégias e prevenir essas situações de risco. Portanto, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, que Jung chama de esclarecimento. Como eu posso explicar? Durante a terapia, se vai se desenvolvendo, tem uma melhora do paciente, tem o risco de desenvolver uma dependência da relação dele com o terapeuta, que não é nosso objetivo, né? Não dá para ir aí. Se acontecer alguma coisa com o terapeuta, a pessoa tem que ter condições de viver, de estar adaptada. O que é a natureza da neurose? A neurose ela é uma tentativa ruim, né, sofrida, do organismo de se adaptar a algum problema aí que não está dando certo, ele acaba travando, e aí por isso a pessoa vai à terapia para tentar melhorar. Ela se adapta às situações, então se ficar muito confortável nessa relação com o terapeuta, pode se desenvolver um novo problema agora preso ao terapeuta. Então o esclarecimento vai ser a explicação do psicólogo, né, gradualmente ao paciente de como que está se dando essa relação para que possa ser superada essa questão de dependência que é o ideal, né, para a pessoa. Uma terceira etapa que Jung coloca é a etapa de educação. Educar o quê? Ele coloca educar para o ser social. O Jung ele traz isso da psicanálise do Alfred Adler, que não é um teórico tão popular, mas quem foi o Adler? O Adler ele contrapôs muitas das ideias que o Freud tinha. Ele colocava que o instinto de buscar poder muitas vezes justificava alguns comportamentos mais do que o impulso sexual, que era o que o Freud colocava. Uma diferença do Adler para o Freud, que o Jung destaca nesse texto, nessa defesa que ele faz, que na teoria do Adler tem a posição ativa do psicólogo para auxiliar o paciente a partir do momento que você já entendeu qual é o seu funcionamento problemático que você tem, o que está acontecendo aí no inconsciente, que você consegue se ajustar, e agora o que você faz com isso. Não termina simplesmente pela explicação, que é uma crítica que eles têm ao Freud, de trazer a informação do inconsciente para a consciência, e a análise basta por si só. Seria um próximo passo de, agora, com essa informação, você orientar o paciente, como ele diz, para o ser social, ser no sentido de viver, tá convivendo em sociedade, que é importante para a adaptação. Jung defende essa etapa da terapia. A quarta parte é a de transformação. O que o Jung coloca? Transformação, que é o nome acho mais dramático aí dessa sequência, transformação é que o contato de uma personalidade do terapeuta com a personalidade do paciente, que são diferentes, elas vão se influenciar durante essa relação e elas vão se transformar, ambas inclusive falam, tanto a do terapeuta quanto a do paciente, elas se transformam e essa transformação é esse novo resultado que vai vir dessa versão mais adaptada, né? O Jung coloca dois opostos. A pessoa geralmente ela vai estar desejando aquilo que ela está mais disfuncional, que parte da teoria dele da personalidade mais introvertida ou mais extrovertida. Tem pessoas que elas vão estar mais bem adaptadas e o problema delas
vai querer se transformar mais nelas próprias, se descobrirem, e tem outras que vão estar muito bem com elas próprias e em desajuste com a sociedade. A questão vai ser conseguir estar aí mais integrado. Então essas são as quatro etapas. Ressalto também, pela minha experiência, o que o Jung fala, né, que a terapia é muito diversa. Isso é uma forma aí de colocar padrões que são mais comuns, mas dependendo do paciente é sempre um processo muito único. O que é interessante é você descobrir por conta própria. Espero que tenham gostado da explicação.